Na partida contra o Ceará, o Mateuzinho tocava para trás várias vezes. Eu citei, não vou lembrar agora os jogadores que atuaram naquela partida, mas eu lembro que naquele jogo eu destaquei o excesso de passes para trás dos nossos jogadores. Nossos volantes, nossos laterais, tudo jogador que toca a bola para trás, a bola ia até no pé do goleiro. Cara, e você pega um menino, que personalidade. Ele pega a bola, ele não toca para trás, ele toca para frente, ele domina driblando para frente. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Dorival Júnior hoje cometeu um dos grandes pecados dele no comando do Corinthians ao tirar o Guinegão da partida. Eu confesso, né, que não tenho problema nenhum em criticar o Dorival. Confesso que se o Corinthians empata o jogo, nem perde, se o jogo termina 1-1, eu ia culpar o Dorival pelo tropeço do Corinthians. Eu sei que o Guinegão sai depois do gol do São Paulo, mas o Guinegão foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Deu passe que o Yuri não consegue dominar uma bola. É incrível. A gente tem um centroavante caro, um centroavante de um salário absurdo, que não sabe driblar e não sabe dominar uma bola. O Yuri Alberto recebeu 2 passes dentro da área. Um do Guinegão que ele não consegue dominar. É incrível um centroavante não conseguir dominar uma bola. O Guinegão para o Pedro Raul, que só muda o tamanho. Os dois têm a mesma qualidade técnica. E claro que muda também a característica, né? Um gosta de jogar mais dentro da área, na jogada aérea principalmente, e o outro é mais força física, explosão. E outra, que você vai lembrar, que o Yuri Alberto recebe do lado esquerdo, dentro da área, cara, um jogador que não tem um recurso nenhum. O Yuri Alberto pega a bola, ele consegue, né, na velocidade, ele ganha na velocidade, ele não ganha na habilidade. Ele ganha na velocidade, eu não lembro qual era o marcador do São Paulo. Ah, lembrei, é aquele camarada que é fraco lá, o Sabino, não joga nada. Né? O cara erra o tempo, o Yuri Alberto vai para dentro da área. Cara, ali dentro da área, na época de Edilson, o Edilson entortava o zagueiro, o Gil, ponta esquerda, entortaria, até o Everton Barata, qualquer um faria uma jogada ali. O Yuri Alberto, ele não sabe balançar o corpo, ele não tem um drible, sem recurso nenhum, ele tenta dar um passo para o José Martínez. Então essas foram as duas, foram 3 vezes que o Yuri Alberto pegou na bola. O pênalti que ele bateu, que aí ele bateu certo, e esses 2 erros. O Guinegão acerta passe, o Corinthians engoliu o São Paulo do primeiro tempo, porque o Guinegão trouxe ao Corinthians o que o Corinthians não tinha nos últimos jogos, que era intensidade. Com o Guinegão, o Corinthians conseguiu marcar alto, o Corinthians conseguiu marcar pressão, o Corinthians conseguiu fazer o São Paulo errar o passe, o Corinthians forçou o São Paulo a errar o passe, e por isso que o São Paulo não conseguiu sair jogando e não passar do meio campo. Muito porque o Guinegão trouxe uma intensidade para o Corinthians que o Corinthians não tinha. E eu não estou exagerando. É claro que o Bidon, um pouquinho mais adiantado também, né, trouxe uma qualidade melhor no meio campo, mas os nossos 2 volantes não tinham pegada nenhuma. O Martínez está com uma má vontade tremenda e o Carrillo é aquela nhaca de sempre, qualidade técnica muito boa, mas não é um jogador de marcação. E aí o Dorival, no segundo tempo, cara, se ele tinha que escolher um jogador para sair, é o Yuri Alberto. E o fato do Yuri Alberto ter feito o 3º gol e fechado o placar, não mostra que o Dorival acertou.
porque eu não analiso só resultados, né? Eu não sou comentarista de resultados, sou comentarista de um jogo onde tem 2 adversários, onde tem 2 técnicos, onde tem ali os esquemas que são utilizados, táticos, onde tem ali jogadas ensaiadas, substituições, a escalação, tudo isso envolve um jogo, né? A qualidade técnica dos jogadores. Então, para mim, o Dorival não mostrou que acertou quando o Yuri Alberto faz mais um, faz 2 gols. Se tinha alguém para sair no segundo tempo, não era o Guinegão, tá? E eu nem digo que era o Yuri Alberto, tá certo? Porque assim, se você tá perdendo, se você tá empatando com o São Paulo em casa, um São Paulo horroroso, estamos falando de um São Paulo horroroso, tá? Não tinha Miller, não tinha Pita, não tinha Silas, não tinha Kaká, não tinha Luiz Fabiano, estamos falando de um São Paulo horroroso. Se você tá empatando com o São Paulo em casa, eu acho que dava até para manter o Guinegão e colocar o Memphis e manter o Yuri também. Deixava os 3. Por que não, tá? Por que não? E aí o Dorival faz uma substituição que ele erra e erra feio, velho. Quando ele tira o Guinegão da partida, o Corinthians perde ali toda a intensidade, porque o Memphis entra naquela nhaca, né? O Memphis não vai correr, não adianta, ele é a característica dele, ainda mais vindo de uma viagem. E aí o São Paulo equilibrou, já tinha equilibrado o jogo, passou até jogar melhor em alguns momentos da partida. Só que aí, meu amigo, veio a carta na manga. Aí o Dorival se redimiu, né? Como é que se redimiu, né? Eu achei até que demorou, né? Assim, hoje eu não vou dar os louros e os louvores a Dorival Júnior. Apesar de eu achar que o Corinthians hoje só não briga para não cair por causa do Dorival, porque o Dorival conseguiu vitórias extremamente impressionantes quando o Corinthians tinha 6, 7, 8 desfalques. Hoje eu não vou dar o louvor para o Dorival na vitória do Corinthians, porque ele demorou ainda para colocar o André em campo. O André entra na partida e, sem exagero nenhum, ele muda o jogo. Ele muda o jogo. Por quê? Porque o André ele tem uma virtude. Eu elogio esse rapaz desde o primeiro jogo. Aliás, antes do primeiro jogo, as minhas fontes falaram que era um volante que pisava na área. Isso está num blend de informações, tá? Que era um volante que lembrava o Bernardo, lembra o Bernardão? Enfim, um volantão que pisa na área, um Jusilei da vida, né? E o André, toda a bola que ele domina, ele vê o jogo para frente. Ele vê o jogo para frente. Isso é importante. É um volante vertical, né? O futebol dele é vertical, totalmente vertical. O Pogba de Itaquera, né? Diz o mini craque Neto aí, um abraço. É o Pogba de Itaquera. Ele domina a bola e já olha o jogo para frente. Isso é muito importante. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Na partida contra o Ceará, o Mateuzinho tocava para trás várias vezes, né? Eu citei, não vou lembrar agora os jogadores que atuaram naquela partida, mas eu lembro que naquele jogo eu destaquei o excesso de passes para trás dos nossos jogadores, nossos volantes, nossos laterais, tudo jogador que toca a bola para trás, a bola ia até no pé do goleiro. Cara, e você pega um menino, que personalidade, ele pega a bola, ele não toca para trás, ele toca para frente, ele domina driblando para frente. O André é um jogador, é um volante vertical, e o André tem que ser titular do Corinthians. Eu já falei isso com pessoas importantes dentro do Corinthians, já dei o meu palpite em relação a esse menino. Ele jogou muito bem na estreia dele contra o Fluminense. Foi talvez o jogo que ele mais errou, e dá para entender, porque era a estreia no Maracanã. Ele errou alguns passes, mas já mostrou esse estilo vertical dele, que toda vez que ele pegava a bola era para frente. Depois ele joga muito bem. Depois contra o Mirassol, quando ele faz o gol, ele demonstra uma personalidade incrível, porque qualquer Zé Ruela ia tocar para o Memphis. O Memphis estava sozinho, esperando o passe. Ele falou: que Memphis, que nada. Eu sou da quebrada, meu irmão. Eu sou da quebrada de verdade. Foi lá, enfiou o pé e fez o gol. Depois, naquele jogo que o Corinthians perde na Vila Belmiro para o Santos, ele é o melhor jogador do Corinthians na partida. O Feitosa está dizendo: vamos com calma com o André. Não, tem que ir com calma, é verdade, o Feitosa. Mas deixa eu falar um negócio. Eu acompanho o Corinthians há muito tempo, né? Eu sempre falo para vocês aqui, desde pular uma estação de trem, passar por debaixo de uma catraca de ônibus para ver o Corinthians jogar. Cara, tem momentos na história do Corinthians que não tem que ter paciência, não tem que ter calma. Tivemos calma com o Zé Elias. Ele fez uma baita dupla com o Bernardo. Ele tinha 16, 17 anos.
Não tivemos calma, e não tinha que ter calma. Entendeu? Tivemos calma com o Kleber, lateral esquerdo? Não tivemos calma. E não tinha que ter calma. Era a vez dele ali na lateral. Eu poderia citar vários jogadores, né? O Gil na ponta esquerda também. Não tinha que ter calma. Chegou a vez. Sabe por quê? O Corinthians, o maior pecado e a maior deficiência do Sport Clube Corinthians Paulista, do time de 2025, é a deficiência física. É um time morto. É um time sem alma. É um time sem vontade. É um time sem identificação com a camisa e a história do clube. É o que eu penso desse time do Corinthians. Muito marrento, muito mascarado para pouco futebol. Você pode ser mascarado, mas tem que estar no nível, tem que estar na mesma proporção do futebol. O Edilson era mascarado? Era mascarado, mas jogava. O Marcelinho era problema? Era problema, mas ele era problema para o adversário também em campo, entendeu? O Vampeta tirava sarro? Tirava sarro, mas na hora do jogo ele jogava. Enfim, não tem problema você ser marrento, só que você tem que ser marrento na proporção do que você está apresentando. Esse elenco do Corinthians não é a mesma proporção. A marra e o futebol não estão na mesma proporção. Então, eu penso o seguinte, o que o Corinthians precisa é da garra. Eu tenho falado isso para 2026 já. O Corinthians precisa contratar, voltar a ter aquela característica, né? Não ficar pensando só em qualidade técnica, mas vontade, raça, entrega. Cara, isso eu tô falando que o Corinthians tem que buscar no mercado da bola, saber contratar novamente. Pô, e o caso do André é o caso que você não precisa contratar, ele já está aí. O André já tem todas essas características que hoje o elenco do Corinthians precisa, né? Que são ausentes no elenco do Corinthians. E tem outra coisa, o André tem que ser titular. Primeiro, porque esse time não tem intensidade física, não tem raça, e ele tem tudo isso. Segundo, vou falar a real para vocês agora. Se segura na cadeira. Não há nenhum volante hoje no Corinthians que jogue mais bola que o André. Não há. O Carrillo hoje não tem futebol mais que o André para ser titular. O José Martínez, esse é o pior de todos hoje. Ó, se você falar assim para mim, Samir, José Martínez ou Maicon, hoje eu escolho o Maicon. Só para vocês terem uma ideia. Esse camarada não quer nada com nada. O Martínez não quer mais nada com nada. A melhor coisa foi ele ter saído para o André ter entrado hoje no jogo. Então, não tem nenhum volante hoje, só o Ranieri, né? O Ranieri, sim, que estava bem. Então, mas assim, o Ranieri não entra nessa lista que eu falei, mas o Ranieri não vai tomar a vaga do André. Hoje, o meio campo do Corinthians tem que ser Ranieri, André, Bidon e Garro. É o meio campo do Corinthians hoje. Entendeu? Fazer o quê? Ou tira o Garro e põe o Bidon, que aí eu não quero tirar o Garro nunca, né? Porque tem a bola parada, tem... Apesar de eu achar o Maradoninha da Fiel meio marrentinho, eu não tiro nem ele, nem o Memphis. Eu não tiro. Eu tiro o Yuri do time, mas não tiro o Memphis. Tô falando do time titular, tá? Eu tiro qualquer outro, mas não tiro também o Garro. Então, eu acho que esse é o meio campo do Corinthians. Eu acho que o André e o Ranieri, essa dupla traria uma força física muito grande ali, uma intensidade maior, né, para esse time do Corinthians, e é o que o time do Corinthians está precisando.